ai, que tema, hein? Gol e a sua recuperação judicial. O que vai acontecer com as suas milhas Smiles? Uma super análise completa. Cara, eu demorei pra fazer esse roteiro, tá? Esse foi um dos mais demorados porque eu tive que consultar um monte de informação. E vou trazer também a minha opinião, tá? O que o Lucas vou fazer, o que eu acho que pode acontecer. Lembrando que é o que eu acho, eu não sou o dono da razão e nem quero ser, tá? E não tenho informação privilegiada nem nada do gênero, tá? Então, vocês me pediram bastante até nesses últimos tempos, lá no Instagram, @lucasfialho, e eu não podia deixar de dar aqui essas minhas palavras breves a respeito aqui dessa situação. O engraçado, na realidade não é o engraçado, é triste demais. Eu já estava alertando isso cerca de 3 meses antes de acontecer. Então, o de fato foi anunciado, se eu não me engano, foi janeiro de 2024 e outubro, comecinho de outubro, ou antes, até setembro, acho que foi. Setembro eu já tinha feito esses 2 vídeos aqui, ó, alertando que estava muito estranho e dando minha opinião. Inclusive, nesse vídeo aqui, ó, que tem quase nenhuma view, eu fiz uma análise sobre o balanço financeiro apresentado pela Gol Linhas Aéreas lá na Bolsa de Valores. E eu falei que estava estranho o negócio e não estava legal. Podem assistir, inclusive, esse vídeo foi bem antes, podem consultar, tá aqui no canal, tá? Foi bem antes de surgir essa situação aí de recuperação judicial. E, enfim, é muito triste essa situação, tá? Eu torço muito para que, deixando bem clara a minha opinião antes, né? Eu torço muito para que a Gol Linhas Aéreas, junto da Smiles, consigam sair dessa situação. Porque, querendo ou não, falência significa menos emprego, menos oportunidade e mais monopólio de mercado, ficando só a Latam ou a Azul aqui no nosso mercado, né, aéreo aqui brasileiro. Isso é péssimo. Então, quanto mais empresas disputando o mercado, melhor, porque aí quem ganha com isso são os clientes, tá? Então a recuperação judicial ela foi aprovada, se eu não me engano, no começo, né, janeiro de 2024, tá aqui, ó. Foi aprovado lá nos Estados Unidos. Eu vou explicar aqui o porquê que foi nos Estados Unidos e não aqui no Brasil, tá? Inclusive, pessoal, esse vídeo aqui é sem edição. E aqui embaixo eu vou tentar separar na aba capítulos para vocês poderem pular para o momento do vídeo que mais fizer sentido para vocês. Mas, óbvio, assistir o vídeo como um todo é melhor para pegar toda a nossa linha de raciocínio. Então, vamos lá. Recuperação judicial da Gol. Entenda a reestruturação da empresa e por que tantas aéreas estão em crise. Então, esse assunto é legal. Ó. Por que tantas aéreas estão em crise? E eu já vou contextualizar para vocês que não é somente a Gol que está passando por situação ruim. As outras companhias aéreas também não estão tão bem. E eu vou até explicar aqui o que a Azul fez para não correr esse risco de entrar com recuperação judicial em 2024. Tá aqui, ó, Gol, mais uma matéria, né? Esse aqui é o código negociado na Bolsa de Valores da Gol. Aí tá aqui, tem até 100 mil credores, informa a companhia a tribunal. Dívida pode chegar a 8,3 bilhões de dólares. Cara, dolorido ver isso aqui, dolorido. Mas isso aqui estava público, tá, pessoal? Vocês conseguiam consultar lá no DRE, né, no balanço financeiro da Gol, que apresentava na Bolsa de Valores. Então, uma empresa, a gente precisa dizer de forma bem clara que ela não entra em recuperação judicial por conta do passivo descoberto. O que seria passivo descoberto? Resumindo bem, tá? Dívidas. Então, uma empresa ela não entra em recuperação judicial por estar com dívidas enormes. Por exemplo, a Gol já estava com bilhões e bilhões de dívidas e não entrava em recuperação judicial. Mas uma empresa entra sim em recuperação judicial por causa da liquidez. Então, vou até apresentar uma situação da Azul, que ela tinha dívidas grandes para vencer agora, uma em 2024 e uma em 2026, se eu não me engano, e ela conseguiu alongar por mais 10 anos, se eu não me engano. Então, como ela tá com um passivo descoberto, mas conseguiu aumentar o prazo dessa dívida para não precisar pagar agora, ela não teve que entrar com pedido de recuperação judicial. Mas a partir do momento que você não consegue ter liquidez de ativos, não consegue negociar essas dívidas para longe, aí que mora o problema e é aí que está o risco, tá? Então o que eu preciso alertar para vocês também é que empreender no Brasil já é difícil, pessoal. Agora pensa, essa é a reflexão. Agora pensa pegar essa dificuldade natural que é empreender no Brasil e multiplicar por 10 vezes, 50 vezes, até 100 vezes se duvidar. Aí sim, a gente estaria começando a falar do setor aéreo. Então só o fato de uma empresa aérea estar sobrevivendo aqui no Brasil pode declarar que é uma empresa vencedora, tá? Isso aí se estende também, na minha opinião, para o setor de varejo, assim como um todo, com raríssimas exceções à regra aqui no Brasil. Por isso que são empresas, são setores aqui da Bolsa de Valores que eu particularmente não invisto. Setor aéreo e também setor de varejo. Só invisto
Em alguns, cara, é muito raro. Então já conta como não. Mas quando é para especular mesmo. Então não é com visão de vou investir, ser sócio da empresa. Nada disso. É tudo bem especulativo, tá? Mas por causa dos motivos que eu vou colocar aqui embaixo. Então é um negócio extremamente volátil, difícil de ter lucro, as margens super apertadas, várias chances de dar problema, setor extremamente regulado. Cara, é complicado, complicadíssimo. Aí você vai dizer, não, velho, então é hipócrita, porque você aproveita o mercado por meio da sua agência, de uma agência de viagem, por meio, por exemplo, de milhas aéreas, você vender passagem, tá dentro do setor de turismo. Sim, pessoal, mas é completamente diferente eu investir numa companhia aérea e eu vender um serviço de turismo. São coisas completamente diferentes. E também adquirir milhas, fabricar essas milhas ao menor preço de custo para poder viajar ao melhor preço. Isso não é um problema. E é a forma que eu encontrei de me expor nesse setor no máximo. Por exemplo, eu tinha um e-commerce, eu já vendi a rodo na Amazon B2W quando existia, né? E também Mercado Livre principalmente. Significa que eu não gosto do varejo? Claro que não, porque eu vendia e-commerce, entende? Mas são coisas bem diferentes você investir nessas grandes companhias aí, como sócio delas, e você mesmo tocar o seu negócio, ter controle deles, saber o serviço que você está prestando e oferecer um bom serviço. É completamente diferente, tá? Mas a forma que eu encontrei de me expor nesse setor, tanto varejo quanto o setor aéreo, foi justamente com esses negócios que vocês sabem muito bem que eu tenho, as frentes que eu tenho, né? E vamos lá, minhas milhas. O que eu já falo de milhas, calma que eu vou falar somente sobre isso mais pro final do vídeo, tá? Mas o que eu já posso adiantar é que a gente precisa não analisar somente a Gol de uma forma única. A gente tem que observar tudo, uma frente mais ampla. Então, a Latam, eu lembro que eu já estava no mercado, né, desde de bastante tempo atrás. A Latam, eu lembro que houve um desespero em massa, um monte de gente vendendo as milhas, se desfazendo das milhas, emitindo um monte de passagem que nem ia usar, que nem ia viajar só para ter a passagem. E, cara, eu avisava, pessoal, vamos com calma. Pode dar M? Pode dar problema? Pode, mas calma, sabe? Calma, respira. Vamos pensar com calma, vamos acompanhar, vamos ver o que está acontecendo. Vamos tentar usar mais o racional nesse momento e menos o emocional. Senão, se você só pensar no emocional, vai dar M. Então, vamos com calma e tal. Falei, muita gente cagou porque eu tava falando. E no final, deu tudo certo. Ainda bem. Poderia ter dado errado? Poderia. Mas ainda bem que deu tudo certo. Então, a recomendação de imediato é tentar respirar, analisar melhor as coisas friamente, acompanhar toda a situação para ver de fato, para tomar uma decisão mais racional e menos emocional. Geralmente, quando a gente toma decisões emocionais ou predominantemente emocionais, geralmente dá M. Aqui a Latam, então, ela entrou com pedido de recuperação judicial no ápice lá do problema que vocês sabem que teve em 2020 e saiu cerca de 2 anos e pouco depois, 3 de novembro de 2022. Tá aqui o anúncio, né, do pedido dela, quando ela entrou e quando ela saiu. Isso é muito legal. E aqui eu trago a Azul só para vocês verem como o setor é delicado como um todo. Então, a Azul, dia 13 de junho de 2023, entrou com essa notícia aqui, ó. A Azul lançou na terça, né, de 2023, ofertas para troca de títulos. Lembra que eu falei de passivo descoberto? Troca de títulos de dívida seniors existente com vencimento em 2024 e 2026 por papéis que expiram em 2029 e 2030. Resumo da ópera, o que fizeram? Fizeram uma troca de títulos. Então, para justamente não correr risco de entrar com recuperação judicial por ter uma dívida grande que teria que pagar agora, o que eles fizeram? Jogaram para frente. Entendeu? Então, a empresa ela não vai falir ou entrar em recuperação judicial por passivos descobertos. Se ela conseguir negociar essa dívida e jogar para frente, tranquilo. O que ela entra em recuperação judicial é quando dá falta de liquidez. Aí dá M. É aí que está o problema, tá? Então foi exatamente o que eles fizeram. É importante entender que não existe almoço grátis, então essa dívida em algum momento ela vai ter que ser paga. Então isso que é o ponto de observação que a gente tem que manter analisando. Se eu não me engano, como esse roteiro tem um tempinho que eu fiz, se eu não me engano foi a taxa dessa dívida, tá? Da renegociação dela. Então vocês podem observar que aumentou. Daqui a pouco eu até vou mostrar no balanço financeiro lá no DRE da Gol, onde vocês podem identificar isso. Mas repara, ó, a dívida aumentou. Conseguiram negociar? Legal. Não entraram em recuperação judicial? Mas é importante a gente manter acompanhando. Porque, ó, se eu não me engano, se isso aqui forem as taxas que eles negociaram, a dívida aumentou consideravelmente. Tá? A Gol, olha só, pegando o resultado dela, que foi esse que eu até analisei em um vídeo aqui do canal,
que, óbvio, todo mundo cagou porque ninguém se preocupa com essas informações, o pessoal só gosta de vídeos que a gente fala sobre ganhar dinheiro, de você conseguir renda extra de 5 mil em 3 minutos, o pessoal só gosta disso, né? O que importa de fato também as pessoas cagam. Mas enfim, muitos empréstimos e financiamentos, cerca de 20,2 bilhões, 20,2 bilhões de reais. E o que chama atenção e que é importante vocês entenderem, na maioria dos casos vocês já sabem disso, é que o problema não é só a dívida bilionária. O problema é que as dívidas, elas têm juros. Então é aí que mora o problema. Quando você olha uma dívida dessa, você fala, poxa vida, caramba, sinistro. Mas a gente tem que incluir que os juros são crescentes. E é aí que a bola de neve vai crescendo. E é aí que o problema vai aumentando com o tempo. E por isso que a maior parte das companhias aéreas em algum momento vão falir, né? Eu torço que não. Eu quero ser um cara que acredita no mundo perfeito, que a conta sempre vai fechar, né? Que existe sim almoço grátis. Mas infelizmente a matemática é assim que funciona, tá? Então, os juros crescentes das dívidas é um ponto de atenção a ser muito bem observado. E aqui vocês podem ver, com base nesse resultado do terceiro trimestre de 2023, que os últimos 3 meses, só com juros dos empréstimos de financiamento, já chegam a 826 milhões de reais. Tá aqui, ó. Tudo que tá entre parênteses é porque é prejuízo, tá? E não é positivo. Então, ó, juros sobre empréstimos e financiamentos. 826 milhões. Olha que tenso isso. Aí você vai dizer, pô, Fialho, é normal as empresas pegarem dívida? É normal. Só que é normal uma empresa pegar dívida para ela ter um retorno superior aos juros da dívida. Aí é do caramba. Isso é o foco até, é o top dos tops. É você, por exemplo, tem um investimento X que você quer fazer. Você paga 10% de juros num determinado período de tempo para ter isso, só que você vai gerar de resultado 30%. Sensacional! Então é isso essa é a matemática que faria sentido você pegar juros. Mas agora, você pega num juro X e o custo que você tem e a possibilidade de retorno é quase igual, cara, seu risco é absurdamente alto. Então, entendam que o problema não é em si a dívida, tá? O problema é você fazer uma dívida ruim. Isso que é importante a gente analisar, tá? Que existem várias empresas que se endividam, mas se endividam de uma forma que conseguem alavancar absurdamente seus resultados, aproveitando o momento X de mercado, né? Um momento específico, tá? E aqui mora um grande problema. Isso aqui é uma das situações que mais me assusta, principalmente agora com esse confronto, né? Que está se expandindo, era a Palestina, aí era só Israel e Palestina, agora está entrando Irã na jogada. A gente até fez um vídeo falando sobre isso, você que gosta de estudar mais, tá? Que infelizmente é a minoria das pessoas, tá aqui em cima nos cards para você que é mais inteligente e uma pessoa que com certeza vai ter mais sucesso na vida, tá? Mas essa questão desses conflitos e tal, possibilidade do quê? De dólar, aumento do dólar que a gente inclusive está acompanhando agora nesse conflito, principalmente agora após a situação lá do Irã ter entrado na jogada também, enfim, uma bosta. Aí o dólar sobe e é aí que mora o grande risco. Porque olha só, companhias aéreas como um todo, principalmente companhias aéreas, sofrem muito com variações cambiais. Por quê? Igual vocês podem ver nas matérias aqui embaixo, só do custo aqui a gente pode ver que é 1 bi, ó, variações cambiais e monetárias. Tá vendo aqui, ó? No DRE, 1 bi, meu irmão, só com isso, de despesa com as variações cambiais e monetárias. E aqui é o ponto-chave, cerca de 60% dos custos de uma companhia aérea são dolarizados. Isso aqui me preocupa, isso aqui eu confesso que me preocupa. Então, soma, olha os problemas. Dívida com juros crescente, bem altinho, e as variações cambiais também, que é um problema que eu particularmente observo muito. E agora com esse confronto a gente torce que não dê muito problema, ou que, sei lá, que enfim, a gente dê uma sorte aí, tá? Porque realmente essa situação de dólar, querosene de aviação aumentando e o Irã é um dos países que mais produz petróleo, ele tem controle sobre o Estreito de Hormuz, que cerca de 30% da população do petróleo mundial passa por ali. Cara, é tenso. Mas vamos manter acompanhando. E o meu intuito com esse canal é justamente manter vocês sempre o mais informado possível, tá? Então os valores, né, subtraem do resultado da Gol. Essas questões das variações cambiais, igual vocês viram ali. E, cara, setor aéreo é difícil por quê? Preço do querosene de aviação, dólar dispara, arrebenta a companhia aérea, problema climático, que acontece eventualmente, a gente está vendo agora lá em Dubai, as chuvas torrenciais.
já afeta a companhia aérea. Problema de saúde, o que a gente viu em 2020, afeta. Pessoas sem dinheiro para comprar passagem, afeta. Endividamento das companhias aéreas, afeta. Questões judiciais, toda hora processos e tal, muitas vezes com razão, também afeta. Cara, é uma montanha-russa de resultados. É bem complicado. E desde o IPO, esse roteiro, lembrando, eu fiz ele tem uns meses já, tá? Eu que tava procrastinando mesmo, sou procrastinador também, tava procrastinando a confecção desse vídeo, até porque eu achei que não ia dar tanto resultado, né? Infelizmente a gente tem que jogar o jogo das redes sociais para conseguir ter resultados melhores, né? Mas a Goa, do dia que eu fiz esse roteiro, 91% de queda desde o IPO, Latam 78% de queda, Azul 41,2%. Tá? Existe a possibilidade, lembrando que esse roteiro foi feito há uns 3 meses atrás, se eu não me engano. Na época, o governo estava com a pretensão, não se oficializou porque não precisou ainda, tá? Mas o governo ele estava oferecendo um fundo de até 6 bilhões de reais para poder socorrer as companhias aéreas, tá? Estão discutindo então alternativas com executivos da Gol, Latam, Azul e Petrobras, inclusive. Por quê? A Petrobras é a que entrega, né, para as companhias aéreas o querosene de aviação. E o Petrobras, o governo tem um bom controle sobre ela. Então estão discutindo aí alternativas, porque de fato é ruim para o país como um todo se alguma dessas companhias falir ou sair, né, ou dar algum problema. Falir é o pior problema, né? Então se der alguma M com alguma delas já vai prejudicar muito a economia e o país como um todo, tá? Então eles estão verificando essa situação, né, no Fundo Nacional de Financiamento da Aviação Brasileira, tá? Coordenado pelo ministro da Fazenda e BNDES. E você vai dizer, Fialho, essa é a alternativa? Cara, qual que é? Lembrando, eu não sou político, não sou dono da razão, não sou dono da verdade, não sou onipotente, onipresente, mas na minha opinião o caminho ele é bem simples, redução de impostos sobre combustível de aviação, que é bem elevado, então, mas eu sei que é difícil também fazerem isso, e, enfim, eu não tenho controle de nada, mas a minha opinião seria redução de impostos sobre o combustível de aviação e redução pontual da margem de lucro da Petrobras, tá? Porque são medidas extremistas, porque de fato, cara, não tem muito o que ser feito, entende? Realmente a situação ali é bem tensa. E no mesmo pacote também está o Voa Brasil, que aí sim, isso aqui eu sou extremamente contra, mas enfim, tem gente que defende. E ainda mais nesse momento tão delicado, encaixar um pacote do governo que pode prejudicar o bom desempenho das companhias aéreas, né? Eu não curto muito. Aí você vai dizer, mas pô, as passagens aquela lá são passagens estratégicas. Mas pessoal, tem que entender que são nessas passagens estratégicas que geralmente a companhia aérea ganha lucro. Por quê? Aquela pessoa que está mais desesperada, precisou de alguma coisa em cima da hora, deixou para a última hora, paga mais caro geralmente por esses assentos, entende? Então geralmente esses espaços eles são estratégicos para gerar receita para a companhia aérea, entende? Então você vender ela a um preço extremamente barato, você vai tirar a possibilidade da companhia aérea fazer essas cobranças de alto valor. Então elas vão ter que jogar em algum momento, vão ter que distribuir, realocar para todos os outros passageiros. Não existe almoço grátis, alguma coisa vai ter que ser feito e vai sair do bolso de alguém e possivelmente vai sair do nosso, tá? Mas é assim que o jogo funciona e, enfim, não estou reclamando porque é assim que o jogo funciona, a gente tem que se adaptar. Tá? Então, entre as 3 companhias aéreas, a que está com a situação mais complicada no momento é a Gol. Querosene de aviação, como eu falei, representa um grande custo aí das companhias aéreas e está atrelado ao dólar também. Aqui é um dos motivos que, se eu não me engano, tá? É um dos motivos principais aí, além da dívida gigantesca, obviamente, mas da Gol ter entrado com pedido de recuperação judicial, é porque eles perderam crédito com distribuidora e tem que pagar pelo consumo do querosene de aviação, senão não vão poder voar. Então, quando surgiu esse problema, cara, não tinha o que fazer. Porque como é que funciona hoje? Existem, no meio do caminho entre quem produz o querosene de aviação e a companhia aérea, existem as distribuidoras de combustível. E elas não ganham dinheiro, de fato, para fazer somente a transação. Pega aqui, eu levo daqui para cá. Não, eles não ganham dinheiro dessa forma com pagamento à vista, inclusive. Eles ganham, na realidade, no prazo. Os juros do prazo. Tá? Então eles têm a real intenção de vender a prazo. E para a companhia aérea até é bom isso, porque eles botam lá no cálculo deles, né, para ter um lucro mesmo pagando essas taxas, eles não precisam tirar a grana de imediato do caixa. Que foi o que eu falei, ter dívidas não é problema, desde que a matemática feche no final. Tá? Dívida é ruim quando a matemática não fecha no final. Tá? Então, em resumo, as distribuidoras elas ganham dinheiro vendendo acima de 60 dias. Só que chegou um momento que as distribuidoras elas exigiram, né, para dar continuidade no serviço, que fosse pago
esse crédito, né, da distribuidora que a Gol, no caso, perdeu. Então, como eles tinham que pagar de imediato, pagou com o caixa que tinha, zerou o caixa, a Gol, e logo de cara viu que é da AM, se não conseguisse negociar de novo, por exemplo, algum crédito desse com distribuidora de combustível, alguma dívida pontual, se não conseguisse, ia se arrebentar. Então, como zerou o caixa para pagar esse crédito que eles perderam, né, para pagar combustível, que é essencial para a operação continuar rodando, eles foram lá e entraram logo com o pedido de recuperação judicial, tá? Então, eu achei que foi inteligente, porque tinha que entrar, não tinha outra alternativa, e entrar nos Estados Unidos foi essencial. Por quê? Porque, pessoal, vamos lá. Quando você entra com um pedido de recuperação judicial, você, em resumo, ganha tempo. Você ganha tempo para equacionar os seus pagamentos e também, obviamente, conseguir negociar e obter novos financiamentos com um pouco mais de facilidade, tá? E daqui, a empresa busca renegociar suas dívidas e também obter um novo financiamento para conseguir se reestruturar da melhor maneira possível, tá? Aqui no próprio site, aqui oficial, eles relataram que nada muda com relação às passagens, com os voos de carga e também com o programa de fidelidade. Eles deixaram bem claro isso no momento. E daqui a pouco eu vou explicar o que eu acho sobre essa situação, tá? E para quem não sabe, eu não vou entrar muito nessa pauta, mas a recuperação judicial é um instrumento legal que permite que empresas endividadas negociem seus débitos com seus credores, principalmente no momento de falta de liquidez, que foi o que eu falei no começo aqui dessa nossa aula. A única questão, quase uma aula, né? A única questão é que a partir do momento que entra com recuperação judicial, precisa informar tudo com os mínimos detalhes à justiça e aos credores também sobre a negociação, as negociações e o total da dívida. Então, o capítulo 11 é o capítulo da Lei das Falências nos Estados Unidos, que define todas as regras envolvendo a questão da recuperação judicial. E quais foram os motivos de ter entrado nos Estados Unidos? Não é qualquer empresa que consegue entrar com um pedido de RJ lá nos Estados Unidos. Mas o motivo principal é porque lá é tudo muito mais ágil, é bem menos burocrático o processo do que aqui no Brasil. E o motivo principal, junto da questão da agilidade e menos burocrático, é que no Brasil o pedido de recuperação judicial não contempla os contratos de arrendamento dos aviões. Então, esse é um dos principais motivos da dívida da Gol. Se não entrasse na negociação os contratos de arrendamento, já era. Então não tinha muita opção, teria que ser lá fora mesmo. E a vantagem é por quê? Porque para você entrar em RJ lá nos Estados Unidos, você precisa comprovar uma relação direta com os Estados Unidos. Isso aí foi super tranquilo, porque a Gol ela já opera voos comerciais com os Estados Unidos, uma cacetada de voo, e também, né, a maior parte dos credores não estão aqui no Brasil, estão fora. Então isso aí facilitou, né, essa questão da entrada lá no capítulo 11 da Lei de Falências para Recuperação Judicial nos Estados Unidos. Tá? Uma curiosidade aqui que pouquíssimas pessoas sabem é que a maior parte das companhias aéreas não tem aeronaves próprias, tá? Elas fazem geralmente um contrato de leasing. O que seria um contrato de leasing? É um contrato de arrendamento mercantil. É como se fosse uma espécie de aluguel. Tá? Então, quando você vai na Unidas, na Localiza, você faz a locação do seu veículo. Né? É basicamente a mesma coisa. Então, a vantagem qual que é? É que você não precisa pegar uma cacetada de grana e investir numa aeronave, que não é nada barato, vocês sabem disso, né? E carro já é caro, imagina um avião gigantesco que transporta várias pessoas. É óbvio que é extremamente caro. Então, dentro da matemática, ela lembra da dívida que eu falei, é melhor você alugar essa aeronave, tá? Você vai pagar um valor X, mas você faz a matemática e você tenha o lucro, né, embutido ali de 20%, por exemplo. Então, você vai ter retorno sobre essa dívida. Então, faz sentido. É óbvio que eu peguei um exemplo hipotético aqui de margem, mas é por isso que vale a pena ele pegar a dívida e fica com caixa rendendo. Ao invés de queimar a grana agora de imediato, tá? Ele aluga e faz o cálculo para que essa aeronave ela se pague com o tempo. Esse é o mundo ideal, tá? Mas qual que é a desvantagem? É que a partir do momento que você aluga geralmente por contrato, por um período X, não é esse mês. Ou não é por 2 dias, igual a Localiza faz, né? E as locadoras de carro. Geralmente num período maior. Então o que acontece? Geralmente são anos. Então, se acontecer um momento tipo que aconteceu, né, lá em 2020, você ia ter que continuar pagando o contrato de aluguel. Essa que é a IM, essa que é a bosta. Tá? Então é uma grande das desvantagens aí de aluguel de aeronave. Mas no restante, assim, geralmente é positivo isso. E aqui eu reforço só, pessoal, que
Agosto de 2010, falência da antiga Varig, que depois virou até a Gol mesmo, né? A Gol meio que juntou, comprou uma grande parte da operação ali, tá? Então aqui também, ó, Transbrasil, 16 de abril de 2002. Aqui de novo outra matéria, 2003. Aí tá lá, VASP, vai à falência e encerra a atividade, 2008. Itapemirim, 2021, bem recente. Avianca Brasil, esse aqui eu sofri porque eu perdi umas milhas que tinham lá. Então, ó, 2018, final de 2018. Avianca Brasil de novo. Então, o que eu trago aqui, pessoal? Aqui, o histórico geral das companhias aéreas não é muito positivo, inclusive aqui no Brasil. Aqui está um resumão pela ANAC ali, né, o último resultado de novembro de 2022. A gente pode ver que a Gol tem uma grande fatia do mercado e é muito importante não acontecer nada com ela, porque para que as 3 companhias aéreas existem aí, ficam disputando, né, pelo mercado e que não exista um monopólio, esse é o caminho ideal, tá? E o que pode acontecer no mundo das milhas, na minha humilde opinião? Primeira coisa, não haja com impulso nem desespero. Foi exatamente o que eu falei no começo. Porque esses processos de recuperação judicial podem levar anos. Vocês viram lá a Latam, 2 anos e meio. O da Gol pode demorar também esse tempo. Então, supondo que dure exatamente esse mesmo lapso de tempo aí da Latam. Cara, são 2 anos e meio. É tempo pra caramba. Então, não adianta você se desesperar agora. É melhor assistir o vídeo, acompanhar aqui o canal, acompanhar outros canais também. Se manter informado para tomar boas decisões, menos emocionais, mais racionais. Mais promoções de milhas e Smiles a baixo custo, acredito que vai acontecer isso, tá? Eles já estavam vindo numa batida muito frenética de milhas a baixo custo, então acredito que deva surgir pontualmente uma ou outra coisa. Inflação no preço das milhas e das passagens, tá? Eu acredito que vai acontecer isso, não somente passagem em milhas, passagem em dinheiro também, mas não temos como afirmar isso aqui, é só uma suposição, lembrando que eu não tenho certeza de nada. E o que a gente vem observando desde o pedido é que surgiram diversas promoções legais com a Gol, sendo bem sincero, com outras companhias aéreas também, principalmente Latam. Mas eu tenho observado bastante promoção, tá? Interessante. Então isso aqui de fato ainda não aconteceu. Pode ser que aconteça até o contrário. Várias promoções para eles botarem caixa para dentro logo. Voos por enquanto não devem ser afetados. Isso aqui eu duvido muito que vai acontecer. Porque se acontece isso, aí sim que muito provável vai acontecer uma falência. Mas eu acho muito difícil dar problema por agora, tá? Porque é tudo muito recente, entrou agora, tá conseguindo negociar melhor as dívidas agora, porque é muito recente. Pagou. Cara, Pagou tá vindo com umas promoções bem fortes, tá? E eu não gostava antes da Pagou, não gosto hoje ainda. Para quem sabe dosar o risco, pode fazer sentido em alguns casos, tá? Mas cuidado, porque, cara, eu escuto muito relato negativo da Pagou. Eu, tecnicamente, não tive tanto problema, para ser sincero, mas eu recebo muito feedback não muito top. É isso. Então, tomara que eles melhorem e tudo mais, tá? Mas hoje, assim, eu não sou um extremo fã da Pagou. Inclusive, comentem aqui embaixo a opinião de vocês, que eu aprendo muito com vocês, para ser bem sincero aqui nos comentários, tá? Possibilidade de saída da Gol de algumas cidades, isso aqui eu acho que é bem real, tá? Principalmente cidades que não são tão estratégicas, lucrativas. Acho que vai acontecer isso aqui, eu acho que é bem provável, porque nesses momentos é quando a empresa ela busca se tornar o mais saudável, mais seguro financeiramente. Então, tudo que é muito ruim, a ideia é que eles devam cortar. Essa aqui é a minha opinião. Desvalorização das milhas frente às companhias aéreas parceiras. Então, isso aqui ainda não aconteceu, pode ser que aconteça no futuro. Então, a gente encontra, por exemplo, várias passagens legais de Advantage. Você usando milhas Smiles para voar de Advantage. Inclusive, a gente tem vídeo aqui nos cards como fazer isso. Vou colocar aqui em cima para vocês assistirem depois, obviamente. Mas hoje você consegue 69 mil milhas para lá, baita trecho com American Airlines, fantástico, usando milhas Smiles. Só que eu acredito que se a Gol não conseguir sair bem dessa situação, possivelmente essas parcerias, esses resgates legais lá devem acabar, tá? Ou devem inflacionar. Corte de custos, eu acredito que vai acontecer, por isso a possibilidade de sair de algumas cidades. Não sugiro ficar com estoques gigantescos, então eu tinha muita milha da Smiles. Hoje eu tô tendo 50% disso, beleza? Então, milhas assim a rodo em estoque eu não sei se é o melhor negócio, principalmente da Smiles, tá? Mas aí é muito pessoal, tô trazendo aqui só a minha opinião mesmo. A RJ com o uso do Chapter 11 tem sido utilizada, né, com sucesso por várias companhias. Isso aqui é legal a gente olhar. Por exemplo, Latam, United Airlines, inclusive, também entrou, já saiu usando essa Lei 11 lá dos Estados Unidos, Delta, Aeroméxico, Avianca Colômbia. Então é legal a gente mostrar isso aqui também, porque são cases de sucesso, tá?
pode ser que aconteça isso, pode ser que a Gol consiga sair. E eu acho que pode sim, só que a gente precisa acompanhar mais a situação para poder monitorar isso, tá? Mas a possibilidade existe sim. Seria muito ruim se a Gol acontecesse alguma coisa com ela, quebrasse, porque de fato a gente ia ficar muito refém, né, apenas de Latam e Azul. Quem tem milhas Amigo, por exemplo, lá no passado, quem tinha, que é o programa de fidelidade da Avianca Brasil, se chamava Amigo, tá? Todo mundo que teve as passagens emitidas com parceiros foram honrados, e aqui tá um pulo do gato, tá? Porque, exemplo, o que seria passagem com parceiro? É você emitir com milhas Smiles para voar para os Estados Unidos com a American Airlines. Mesmo que a Gol venha a falir, por exemplo, a American Airlines, na teoria, vai honrar isso, tá? E foi exatamente o que aconteceu com a Avianca Brasil. Todas as passagens que você emitiu com milhas ou no dinheiro para voar com parceiros da Avianca Brasil foram honradas. Então isso aí, de um fato do passado, a gente pode pegar que é mais tranquilo. Então você que tá, meu Deus, eu tô morrendo de medo, minha passagem pro ano que vem, de comprar de Smiles, meu Deus, tô morrendo de medo. Tá, se você pegar com parceiro, a possibilidade de dar problema é infinitamente menor, pegando situações que aconteceram no passado. Torço muito para que ela se recupere, sem sombra de dúvida. A Smiles, que é o programa de fidelidade da Gol Linhas Aéreas, né, o braço interno deles, que inclusive era uma empresa separada, que era bem legal assim os resultados dela financeiro, era aberta na Bolsa de Valores, inclusive. Ela é a empresa mais capitalizada do grupo, tá? Então é um dos poucos braços lucrativos da companhia aérea. Costuma ter dinheiro em caixa e compra voos de forma antecipada para ajudar a capitalizar a Gol, tá? Então acredito que a Smiles em si não é o problema, tá? O problema são outras questões que a gente, obviamente, repito aqui, está torcendo muito para que tudo se resolva, tá? E você que quer aprender a monetizar na internet a partir da produção de conteúdo, aqui embaixo na descrição, no comentário fixado, tem o nosso treinamento que custa menos de R$30 por mês para você participar de uma comunidade ativa para entender como isso tudo funciona, também poder interagir comigo lá, tá? E também com outros membros da comunidade. Vale muito a pena você que quer fazer isso, tá? Quer transformar a internet numa possível fonte de renda. E você também, eu quero que comente aqui qual a sua opinião com relação a isso. Eu sei que são pouquíssimos que chegam até o final do vídeo, então já comenta. Geralmente esses são os diferenciados, tá? São as pessoas que geralmente têm mais resultado. E é isso, pessoal. Então, torço muito para que tudo dê certo. Vamos manter acompanhando, por isso é importante você estar inscrito. Me acompanha também nas outras redes sociais, @lucasfialho com 2 Os. Fiquem com Deus, então. Obrigado pela sua atenção. Vamos pra cima e tamo junto.